Olha o que nós temos. Confie em você. Confiar é verbo. Quem confia, confia em. Quem confia, confia em. Esse verbo pede um complemento com preposição. Quando você completa o verbo com preposição, você tem um objeto indireto. Na outra, ele tem confiança em você. Eu quero que você olhe para o termo em você. Esse termo em você está completando a palavra confiança. Quem tem confiança em alguém. Tem confiança em quem? Em você. Está completando a palavra confiança. A confiança. Isso aqui é um nome. Eu estou completando um nome. Quando você completa o nome, você trabalha com complemento nominal. E, gente, nós temos uma aula aqui no nosso canal em que eu mostro todos os detalhes para vocês em relação a adjunta de nominal e complemento nominal. Se você ainda não viu, não deixe de ver essa aula, tá? O complemento nominal, ele completa o adjetivo, ele completa o advérbio, ele completa o substantivo abstrato. Ele completa o substantivo abstrato com valor paciente. Nesse caso, ó, o em você está completando a palavra confiança. A confiança. Se dá para você colocar um artigo, a palavra confiança é um substantivo. Isso aqui é um substantivo abstrato. Eu estou ali completando um substantivo abstrato e existe aqui um valor paciente. Quando eu digo que ele tem confiança em você, não é você que confia. Você não pratica ação. É alguém que tem confiança em você. É alguém que confia em você. Você é paciente de uma ação. Se eu tenho um valor paciente, isso aqui é um complemento nominal, tá? Mas, gente, eu nem tô entrando em muitos detalhes em relação ao complemento nominal e adjunta de nominal, porque a gente tem uma aula no canal específica sobre isso, tá? A gente detalha, ela pega exemplos de todos os casos. Mas foca nisso, ó. O complemento nominal, ele completa o adjetivo, ele completa o advérbio e ele completa o substantivo abstrato com valor paciente. Se ele tem confiança em você, ele confia em você. Você é alvo, você é paciente dessa ação. Se o valor é paciente, isso é um complemento nominal. Agora, gente, um macete. Sempre que o seu termo trouxer uma ideia de posse, você não vai perder tempo. Se houver ideia de posse, o seu termo será um adjunto adnominal. Quando eu digo, ó, o comportamento de Pedro é o comportamento dele. É o comportamento que pertence a ele. Existe aqui uma ideia de posse. Se existe uma ideia de posse, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Agora, qual é a função sintática desse termo? Fala para mim. E aí, galera, qual é a função sintática desse termo? E aí, fala, gente. Muito cuidado. Muito cuidado. Conversar. Quando você tem verbos que pressupõem uma fala, que pressupõem uma conversa. Quando eu digo falar sobre a prova, falar sobre você, discutir sobre a prova, comentar sobre a prova, esse elemento ele traz uma ideia de assunto, exatamente. Então, conversar sobre a prova é falar sobre a prova é o assunto dessa conversa. Falar sobre política, falar sobre religião, você tem aí essa ideia de assunto. Quando você trabalha com essa ideia de assunto, esse termo ele é chamado de adjunta adverbial de assunto.
Muita gente confunde porque aqui tem uma preposição. E como tem uma preposição, muitos pensam em objeto indireto. Mas, gente, cuidado. Ideia de assunto é para o adjunto adverbial de assunto. Isso foi uma pegadinha na nossa questão. Olha o que nós temos. Nós temos nesse trecho termos preposicionados, ó. Enquanto os socialistas gostam de falar das imperfeições do mercado. Aqui eu tenho, ó, das imperfeições do mercado. Os liberais têm medo das imperfeições, são as imperfeições do governo. Ele diz que a preposição de aparece 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Os 2 exemplos em que essa preposição tem a mesma função. Observe o seguinte, gente. Se o candidato errar nesse ponto que eu destaquei, ele vai cair na pegadinha da questão. Olha aqui, gostar é verbo. Quem gosta, gosta de. Completei o verbo com preposição, isso aqui é objeto indireto. Quem gosta, gosta de. Agora, cuidado, ó. Falar. Se você pensar, quem fala, fala de, tá completando o verbo com preposição, isso aqui é objeto indireto, você vai cair na pegadinha da questão. Você vai cair na pegadinha da questão. Isso aqui, ó, não vai ser objeto indireto, tá? Senão você vai cair na pegadinha da questão. O que que nós temos aqui? Você vai falar sobre as imperfeições. Deu para perceber? Isso aqui é o assunto da fala. Isso aqui é o adjunto adverbial. Isso aqui é o adjunto adverbial de assunto. Se você pensar em objeto indireto, olha aqui, ó. Deu para perceber a pegadinha? Deu para visualizar? Não é, gente, não é essa a resposta. Aqui é objeto indireto. Aqui é adjunto adverbial de assunto. Foi. Ó, pessoal, caí na pegadinha, ó. Agora, olha lá. Ao falar das imperfeições do mercado, as imperfeições do mercado são as imperfeições dele. São as imperfeições que pertencem àquele mercado. Eu tenho uma ideia de posse. Quando eu tenho uma ideia de posse, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Tudo bem? Depois, os liberais têm medo. Quem tem medo de alguma coisa. Tem medo de quê? Das imperfeições. Está completando a palavra medo. O medo, isso aqui é um substantivo. É um substantivo abstrato. Quando eu digo que os liberais têm medo das imperfeições, não são as imperfeições que temem. As imperfeições, elas são temidas. É alguém que teme as imperfeições. São os liberais que temem as imperfeições. As imperfeições são temidas, elas sofrem ação. O valor é paciente. Se o valor é paciente, você tem aqui um complemento nominal. Agora, eu estou dizendo que são as imperfeições do governo. As imperfeições do governo são as imperfeições dele. São as imperfeições que pertencem a ele. Eu tenho ali uma ideia de posse. Se eu tenho uma ideia de posse, o que eu tenho aqui, gente, é um adjunto adnominal. Tudo bem? Então, olha lá, aí Decan tenta ser igual, tenta mesmo. Esse termo do mercado é um adjunto adnominal. Esse termo do governo é um adjunto adnominal. Tudo bem? Beleza? Agora, Elisete, não deixe de olhar para a palavra que está sublinhada, tá? Não vai olhar para o texto inteiro, é só a palavra sublinhada mesmo. Então, nós temos aqui, ó, do mercado e do governo, a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra D de dado. Questão, cara, maldosíssima, né, gente? Que questão, mas tá vendo? Como a banca é extremamente cruel.